Olá, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e reflexão no texto das Escrituras Sagradas. Depois de um bom tempo distante, Estamos retomando novamente essa série. Eu comecei em setembro do ano passado, A falar no Evangelho de Lucas. Nós começamos uma série de estudos, de reflexões desse Evangelho e caminhamos, do capítulo 1, verso 1, até há 2 meses atrás, onde eu parei no capítulo 9, no verso 17. Então, até aqui, nós caminhamos praticamente os 9 capítulos do Evangelho de Lucas, Quem quiser seguir, acompanhar vídeo após vídeo, você pode estar acessando a minha página no Facebook. A minha página está com o meu nome, @Jorge Alves 0811. Você pode estar seguindo, curtindo a página, e ali você tem a sequência desses vídeos, a sequência dessas gravações dentro do Evangelho de Lucas. Então, eu estou retomando novamente essas lives e pretendo ainda, não sei se até o fim do ano, mas pretendo dar continuidade na leitura e reflexão desse texto e quem sabe a gente terminá-lo e depois dar a continuidade no segundo livro de Lucas, que é Atos dos Apóstolos, Vamos ver quanto tempo eu vou levar, que Deus me ajude. Não sei se eu vou conseguir fazer lives diárias, mas vou estar gravando com mais frequência essas lives no Evangelho de Lucas. Então, eu quero te convidar, você que tem uma Bíblia aí em suas mãos, a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 18, ok? Diz assim o texto: Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Verso 21. Jesus advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Verso 27, para a gente encerrar. Garanto-lhe que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentaram a morte antes de verem o reino de Deus. Então, nós encerramos a sessão passada, do verso 10 ao verso 17 do capítulo 9, nós temos a multiplicação dos pães e dos peixes. E logicamente que aqui a gente tem os textos entrelaçados, Então, esse mesmo episódio ele aparece tanto em Marcos, em Mateus e também em João. Os 4 evangelhos, eles fazem menção da multiplicação dos pães. Porém, João ele tem uma nota particular, porque no evangelho de João diz que após esse milagre, o povo quis proclamar Jesus como rei. O povo quis proclamá-lo como sendo o Messias e como sendo rei.
e Jesus ele se negou a aceitar essa proclamação do público que ali se encontrava. E dentro do capítulo 6 do Evangelho de João, essa recusa de Jesus é seguido de um dos mais duros discursos feito por Jesus em seu ministério. E após aquele discurso, há uma confrontação muito grande, a tal ponto de Jesus dizer para os próprios discípulos que, se eles quisessem, eles também estavam livres para ir embora. E é ali onde nós temos uma célebre fala de Pedro, onde ele diz assim: e para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Para onde nós iremos, se só o Senhor pode nos dar vida, nos transmitir vida? Então o que acontece? Logo após aquele período, esse período da multiplicação dos pães e dos peixes, dessa euforia do povo querendo proclamá-lo rei, dessa renúncia de Jesus e desse discurso duríssimo que nós podemos encontrar no capítulo 6 do Evangelho de João, o que começa a acontecer? O ministério de Jesus ele começa a sofrer uma espécie de declínio. Ele deixa de ser o popstar, vamos dizer assim, deixa de ser o alvo, aquele que está em evidência, e a sua fama e o seu ministério ele começa a declinar. As pessoas começam a rejeitá-lo, começam a persegui-lo. É a partir daí que as perseguições se intensificam. No Evangelho de Lucas, há uma divisão em torno disso. Então, o Evangelho de Lucas, a gente pode dizer que a primeira parte do Evangelho de Lucas termina no capítulo 9, verso 50, que segue a confissão de Pedro e a transfiguração de Jesus. E o que vai acontecer a partir de então? Depois que passamos do capítulo 9, verso 50, a partir do 9:51 até o final do Evangelho de Lucas, se torna a segunda metade. Então a gente tem como a primeira metade sendo o caminho da Galileia e a outra metade sendo o caminho para Jerusalém. Nos 9 primeiros capítulos nós temos a menção do nascimento, do ministério de Jesus, e depois, na segunda metade, nós entramos numa sessão que é conhecida como a sessão do sofrimento de Jesus. Então aqui nós chegamos, no texto de Lucas, nós chegamos no momento ápice, um momento onde o ministério de Jesus agora deixa de ser um ministério do aplauso, da fama, do sucesso, para começar a se tornar um ministério que sofre a perseguição, que sofre a dor e que vai culminar com a sua morte na cruz. E após isso, após esse momento, Jesus ele se retira com os seus discípulos. Em Mateus 16:13, o texto diz que eles vão para a cidade de Cesareia de Filipe. Lucas ele omite o lugar onde eles estão, e o texto ele começa pontuando Jesus em um momento bem após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Tanto que o verso 18 ele começa dizendo que certa vez, ou seja, ele coloca isso num dado espaço, ou seja, em algum momento, em um certo dia, Jesus ele estava orando em particular, os seus discípulos estavam com ele, então Jesus lhes lança a pergunta: quem as multidões dizem ser ele? Né? E aí você tem os discípulos, eles começam a dizer sobre a opinião do povo, quais são as especulações do povo. E é interessante que o texto, no verso 19, olha a resposta que eles dão para Jesus. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou.
Então, o que nós vamos percebendo aqui? Que a multidão, que o povo em si, não conhece de fato a Jesus, não tem uma clareza de quem seja Jesus, eles não caminham tão perto de Jesus a ponto de o conhecê-lo. E aí eles começam a fazer o quê? Conjecturas, eles começam a dar palpites. E é interessante que os palpites deles, alguns comparam Jesus com João Batista. Talvez eles haviam ouvido falar de um pregador à beira do Jordão, ali nas margens do Jordão, que anunciava que o reino de Deus era chegado e que deveriam arrepender-se. Talvez essas pessoas, por não conhecerem a João, ou talvez por não só terem ouvido falar do ministério de João, mas não conhecê-lo pessoalmente, estavam confusas, confundindo Jesus com João Batista, ou seja, eram pessoas que ouviram falar, mas não chegaram a comprovar, não chegaram a se aproximar. Algumas outras diziam que era Elias e outros dos profetas do passado. É interessante que aqui eles levantam uma crença, que era uma crença de alguns grupos que praticavam uma espécie de um judaísmo mais místico, né? Que era acreditar que uma pessoa ela poderia carregar a alma de outra, né? A mística judaica nos dias de Jesus não acreditava exatamente numa reencarnação como o espiritismo kardecista acredita, ou mais ainda, mais atrás, né? Como as religiões da Índia, as religiões do mundo oriental, as religiões antigas. Mas havia um grupo, uma etnia, né, dentro do judaísmo, que acreditava que uma pessoa com uma alma elevada, que talvez não tivesse cumprido a sua missão terrena, em algum outro momento, um corpo poderia, essa alma ela poderia estar presente em um corpo, né? Exatamente para cumprir o restante da sua missão. Eram as crenças, né? Parece a gente lê o texto da Escritura e muitas vezes a gente não tem ideia de tantas crenças religiosas, de tantas cosmovisões, de pontos de vista que existiam nesses dias, né? Existiam inúmeras crenças. Então as pessoas acreditavam que Jesus era um dos profetas, que ele carregava o ministério, a alma de um daqueles profetas. E aí Jesus ele não responde nada acerca disso, sabe? Como as pessoas olham para ele, como a multidão olha para ele, como as pessoas em termos gerais o enxergam, parece não ser importante para Jesus. Mas ele se importa com a opinião daqueles que estão caminhando com ele. Porque aí no verso 20, ele confronta os discípulos, ele pergunta: e vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E agora ele passa a tratar daqueles que de fato estão no seu círculo mais íntimo, mais próximo, ou seja, ele quer conhecer, ele quer saber de fato o que aquelas pessoas tinham a dizer acerca dele, tinham a dizer acerca do seu ministério. E haveria a probabilidade deles não conhecerem de fato. E nisso, isso pode nos levar a uma reflexão, a pensarmos o quanto conhecemos a Jesus e quem de fato Jesus é para nós. Porque as pessoas na nossa sociedade, nós estamos num país de colonização cristã, de colonização europeia, de colonização cristã. O cristianismo é a religião do Ocidente, a religião que predomina no Ocidente.
Pelo menos em termos culturais e históricos, nós podemos dizer isso. Então, todo mundo já ouviu falar, pelo menos no Ocidente, a gente tem uma probabilidade, uma margem muito grande de entender que as pessoas já ouviram falar de Jesus. O cristianismo, ele é a fé que ganhou espaço no mundo ocidental. A nossa cultura brasileira é uma cultura que já ouviu falar de Jesus, que está cercada pelo nome de Jesus, por imagens, quadros, afrescos, pinturas, gravuras. Mas fica aquela pergunta: para você, quem é Jesus? Quando Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos, ele queria saber o quanto eles havia intimidade no relacionamento deles com Jesus. O quanto de fato eles poderiam dizer quem Jesus é pela experiência deles de andar com Cristo. E por isso talvez ele faz uma pergunta, ele pergunta quem as multidões dizem ser ele e quem os seus discípulos dizem ser ele. Porque aqueles que estão de fora vão ter um ponto de vista, mas ele espera que aqueles que estão caminhando com ele saiba de fato quem ele é. Ele espera que aqueles que caminham com ele, de fato, possam ter construído um relacionamento tão íntimo, tão próximo, que possam conhecê-lo e reconhecê-lo. E aí, Pedro diz, aqui no texto de Lucas, nós temos essa resposta bem sucinta. Ele diz o Cristo de Deus. Lucas ele usa esse termo, Cristo, exatamente por ser a ideia do Messias. O texto de Lucas ele omite aquilo que Jesus diz: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E ele prefere partir logo para uma segunda fala de Jesus, que é a advertência de que eles não contassem essa verdade a ninguém. No texto, quando a gente olha para o texto de Mateus, Jesus ele nos dá a resposta de que aqueles que andam com Jesus, mesmo aqueles que estão próximos de Jesus, eles só vão conhecer de fato quem é Jesus de uma forma revelacional. Ou seja, que o conhecimento que nos conecta a Deus é um conhecimento revelacional, é porque o Espírito Santo ele nos revela em nosso coração, em nosso entendimento, que Jesus é o Filho de Deus vivo. Ninguém pode chegar a esta confissão de fé, ninguém pode chegar a essa fé, essa realidade, a tocar essa realidade, se ele não tiver recebido uma iluminação, se ele não tiver tido a sua consciência iluminada por Deus por meio do seu Espírito. Então, o Espírito em nós produz essa obra de nos levar a essa consciência, essa luz, esse discernimento espiritual. Por isso você pode ter duas pessoas que ouviram sobre Jesus, você pode ter duas pessoas que podem estar dentro de uma igreja, que podem estar caminhando, até mesmo caminhando na vida cristã, mas de repente uma ter recebido esta revelação, e essa revelação irá sustentá-lo. E o outro, ele apenas se acercou, ele se tornou um simpatizante, ele gostou, ele achou aquilo algo bom, eticamente, moralmente aceitável para a vida dele, porém, quando vieram os desafios, as intempéries ou qualquer outra coisa, ele pode perder-se no meio do caminho. Por quê? Porque o que nos sustenta é essa revelação no nosso espírito de que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Nós somos sustentados por um conhecimento revelacional. É Ele que faz com que nós, ainda que alguém tente, de certa forma, provar racionalmente que a fé cristã ela é uma balela, que a fé cristã ela é ilusória, que a fé cristã ela está apoiada em mito, nós continuamos acreditando na verdade da palavra,
na revelação de Jesus, nele como Filho de Deus, porque foi manifesto a nós, foi revelado a nós. O apóstolo Paulo diz assim: e aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Ou seja, ele está falando que o conhecimento que ele tem de Jesus é um conhecimento no seu espírito, é um conhecimento revelacional. É por esta verdade implantada em nós, semeada em nós pelo próprio Deus, que nós caminhamos, que nós marchamos, que nós vivemos a nossa jornada de fé, a nossa trilha, a nossa caminhada. Lucas, ele restringe, ele faz essa síntese, onde tem a resposta de Pedro: Cristo de Deus. Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. E logo em seguida, o verso 21 diz que Jesus adverte severamente para que eles não contassem isso a ninguém. E ali, a partir desse momento, Jesus começa a revelar aos seus discípulos o que ele irá viver, o que ele irá passar. Ele trouxe os seus discípulos para um lugar isolado, ele trouxe os seus discípulos para um momento mais íntimo. Naquele momento ele os testou para saber se de fato eles o conheciam e o quanto eles o conheciam. E a partir daí, ele começa a abrir o seu coração para falar exatamente o que ele vai passar. E aí o verso 22 diz assim: e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Agora eu fico imaginando, porque mesmo os discípulos, eles tinham aquela expectativa messiânica e aquela visão que era comum de todas aquelas pessoas. Na verdade, Jesus ele aparece num momento onde a chamada esperança messiânica está muito aflorada na consciência daquelas pessoas. Onde de fato, Jesus vem no momento onde de fato as pessoas estão esperando o Messias. Desde a restauração, desde o momento em que eles foram trazidos, repatriados, que eles voltaram do cativeiro na Babilônia e começaram a reconstrução da vida deles, que esse período é chamado do judaísmo do segundo templo. O judaísmo do segundo templo, ele aflora essa esperança messiânica. Então, nos últimos 2 séculos antes de Jesus, o conceito e a ideia e a esperança de um Messias era uma esperança viva, crescente e contínua na mente daqueles judeus. E Jesus, ele aparece exatamente reivindicando isso. Porém, o messianismo de Jesus não carrega as categorias desse condicionamento político, desse condicionamento sociológico. O reino de Deus para Jesus é um reino invisível, num primeiro momento, que nasce dentro do coração de cada um e que vai aflorando, que vai florescendo, e que vai, à medida que floresce dentro da alma humana, vai levando o indivíduo a conhecer a Deus, a verdade de Deus, a se libertar das amarras da sua consciência, a sair da cegueira da sua ignorância e a caminhar para um novo tempo, para a construção de uma nova vida, de um novo caminho, de uma nova história, de uma nova realidade, e a partir daí vai se tornando agente de uma nova sociedade. Vai se tornando aquele que vai sendo um construtor de uma nova realidade, de uma nova história, que ainda haverá de se manifestar, que ainda haverá de se tornar realidade tocável
tangível, vivível na sociedade humana. Só que, naquele momento, o Messias que Jesus é um Messias que quer ser o rei no coração daqueles que amam a Deus, que seguem ao Eterno e que de fato creem em todas as promessas de Deus. Não um líder político, não um revolucionário, embora o movimento de Jesus foi tomado como um movimento revolucionário, mas não um movimento revolucionário contra Roma, não um movimento revolucionário contra o status, não um movimento revolucionário contra a sociedade vigente. Não, todas as revoluções que Jesus veio promover através do reino de Deus são revoluções dentro da alma, do coração e da mente humana. É mudar radicalmente a nossa forma de pensar, mudar radicalmente a nossa forma de enxergar a vida, mudar radicalmente a forma como nós vivemos. E por isso ele faz esse anúncio, e aqui ele choca os seus ouvintes, porque ele está falando que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser morto e que ele vai ressuscitar. E diante desta mensagem, é uma mensagem que vem com um paradoxo, como um contraponto, uma mensagem que contraria as expectativas dos próprios discípulos de Jesus. E seguido a isso, Jesus reforça com a seguinte fala. Jesus dizia a todos, verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Aqui ele começa a falar sobre o caminho de Jesus, o caminho daquele que quer seguir a Jesus. Posso dizer que aqui Jesus ele apresenta o caminho do discipulado, o caminho do discípulo, o caminho daquele que quer seguir a Jesus. Como será o caminho daquele que quiser seguir a Jesus? Como será a trilha, a jornada daquele que quer seguir a Jesus? Jesus ele diz, negue-se a si mesmo. Ou seja, tome a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer com isso? O que é se negar-se a si mesmo? Para os discípulos, para os seus primeiros ouvintes, aquela mensagem de Jesus, ele estava dizendo que se os seus discípulos, se aqueles homens, aqueles 12, a qual Jesus escolheu, os chamou de apóstolos, né? São os seus shaliers, são seus enviados, são seus representantes, né? Que eles agora teriam que viver uma vida única e exclusivamente para cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus em Jesus era que seus discípulos dessem continuidade ao caminho de Jesus. Quando Jesus ele fala que ele vai morrer e ressuscitar, e logo em seguida ele diz para os discípulos que aquele que quiser seguir deve negar-se a si mesmo, ele está dizendo que ele vai partir e que os discípulos são a continuidade do seu ministério, são a continuação, irão dar continuidade à sua obra. Ou seja, que a eles, se eles de fato agora quisessem dar continuidade no caminho de Jesus, seguindo, eles teriam que colocar todas as suas forças, todo o seu coração, toda a sua alma nesse empreendimento. Não é uma coisa que você tem o plano A, o plano B, o plano C. Só existe um plano, o plano A. Só existe o plano de que você que quer
dar continuidade ao ministério de Jesus, vai ter que viver na mesma dimensão de Jesus. Era isso que ele estava dizendo ao olhar para aqueles 12, que para que eles pudessem continuar o que Jesus estava começando, não dava mais para voltar para ser pescador, não dava mais para voltar para os seus afazeres, não dava mais para voltarem para a sua velha vida, não davam mais para reconsiderar. Se eles de fato quisessem seguir o caminho de Jesus, eles teriam que viver integralmente para aquilo que era o plano de Deus em Cristo. Anunciar o reino de Deus, manifestar esse reino de Deus. E ele também faz uma conexão com o sofrimento e com a morte dele, que provavelmente os seus discípulos passariam a mesma coisa, viveriam a mesma coisa. Por isso ele disse: se alguém quiser vir após mim, vai ter que negar-se a si mesmo, tomar diariamente sua cruz e seguir-me. Pois quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E aqui ele está falando dos valores do reino de Deus, que você vai perder a sua vida, você vai abrir mão da sua vida, e ao abrir mão da sua vida, você vai de fato encontrar o verdadeiro valor da vida. E aí fica a pergunta: e para nós, no século 21, o que essas palavras significam? O que significa abrir mão da nossa vida, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus? Será que a gente vai ter que abrir mão do nosso trabalho, da nossa família? Será que a gente vai ter que abrir mão dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos? Será que a gente vai ter que abrir mão das nossas coisas para seguir a Jesus? Não, não necessariamente. Mas uma coisa é certo e uma coisa é fato. Se você quiser seguir a Jesus hoje, você vai ter que entender que quem manda na sua vida é o Senhor. Que quem tem o controle da sua vida é o Senhor. Que você, agora, por muito tempo na sua vida, você pensava algo, idealizava algo, você fazia um planejamento de algo, colocava no papel, colocava ali na prancheta, colocava ali na planilha, fazia os cálculos, visava o custo-benefício e tomava a sua decisão. E a partir de agora, se você quiser seguir a Jesus, se você quiser fazer uma trilha, um caminho com Jesus em sua vida, você pode fazer as mesmas coisas, você deve fazer as mesmas coisas, você deve se planejar, você deve pensar no futuro, você deve procurar cuidar da sua casa, da sua família, da melhor forma possível. Mas você vai precisar lembrar de um fato importantíssimo que vai fazer toda a diferença. Que tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu planejo, precisa estar submetida à vontade de Deus. Tem um provérbio que diz assim: o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Isso quer dizer que nós podemos idealizar muitas coisas, mas nós precisamos entender que a vontade que prevalece em nossa vida é a de Deus e não a nossa. Quando a vontade de Deus pode prevalecer sobre a nossa vontade, nós estamos vivendo o negue-se a si mesmo. Quando eu aceito e sigo o plano e o projeto de Deus, eu tinha um plano A, eu tinha traçado um plano A, é isso aqui é o ideal para a minha vida. E de repente, eu ouço a palavra de Deus, eu recebo uma direção do Senhor, Ele diz que é o B. O negar-se a si mesmo é você abrir mão do A e seguir no B. Parece muito fácil, teoricamente, mas quem caminha com o Senhor sabe que na prática é extremamente difícil, é extremamente doloroso. Abraão passa uma vida inteira
na espera de um filho. E Deus lhe concede, depois de 25 anos, um filho. Passa-se alguns anos e Deus pede o filho. O filho ao qual Abraão sonhou, planejou, projetou, idealizou e fez planos para o futuro dele, de ser o herdeiro dele, de dar continuidade à história da sua família. E Deus chega num determinado dia e lhe pede esse mesmo filho. Então imagine que o desejo do coração dele era ter um herdeiro. Ele tem esse herdeiro. E o desejo de Deus agora é que Abraão possa escolher quem ele ama mais na sua vida. Porque o teste de Gênesis 22 não é um teste que visava matar Isaque. Visava levar Abraão a saber: quem você ama mais, Abraão? A mim ou o que eu posso te dar? Quem está no centro da sua vida? Aquele que te chamou, que te criou, ou todo aquilo que o teu Criador pode te dar? O que é mais importante? A promessa ou quem fez a promessa? Para saber se você ama quem fez a promessa, será que você é capaz de abrir mão da promessa? Isso é negar-se a si mesmo. Então, quando você ouve sobre isso, você entende que, mais do que qualquer outra coisa, o que precisa ir para a cruz é o nosso ego. São os nossos desejos, essa coisa de querer controlar a nossa vida da forma que nós achamos que é correto. O preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus, é o preço de se render a Jesus, de se submeter ao caminho de Jesus, de aceitar a viver sobre a sua vida a vida de Jesus. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos de Jesus à medida que nós aceitamos viver a vida de Jesus em nós. Viver a vida de Jesus em nós é viver como Jesus viveu. E aí você vai me perguntar, e como Jesus viveu? Quando você olha para Jesus, que tipo de homem, que tipo de ser humano, na verdade, você enxerga? Um ser humano que é capaz de perdoar aqueles que são seus opositores, que o odeiam sem motivo, que é capaz de sentir a dor e a necessidade do outro, que é capaz de romper com barreiras, com tabus, com preconceitos, para que outra pessoa possa ter dignidade. Quando você olha para Jesus, o que você enxerga nele? Um ser humano sensível, um ser humano que ama ao Pai e que o seu prazer é cumprir e viver a vontade do Pai. Esses são os exemplos mínimos. Mas se nós quisermos seguir a Jesus, nós vamos ter que viver como Jesus. E viver como Jesus é começar a praticar a vida de Jesus. Jesus é alguém que ama o Pai e que passa a obedecer e a viver o projeto do Pai, a palavra do Pai sobre a sua vida. Se queremos seguir a Jesus, o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus, é deixar que a verdade de Deus controle a nossa vida. Que a palavra de Deus seja a nossa bússola, o nosso alimento. É experimentar em nós a vida de Jesus, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, assim como também experimentar o poder que estava sobre Jesus. E aí ele diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la, ou seja, quem abrir mão para que a vontade de Deus se realize nele, para que você possa viver dentro daquilo que é o projeto de Deus, vai encontrar a vida. Por que vai encontrar a vida? Porque tudo aquilo que Deus nos deu
como direção, como mandamentos, como um caminho para nós trilharmos, toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus visa produzir vida. Tanto que a palavra se fez carne e habitou em nosso meio cheio de graça e de verdade, para produzir em nós o quê? Vida. O que Jesus disse acerca das suas palavras? As minhas palavras são espírito e são vida. O que Jesus disse acerca dele? Eu vim para trazer vida. Eu vim para que vocês tenham vida e para que tenham vida em abundância. Lá em João 5,24 que ele diz, quem crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todo o projeto de Deus na história, toda a lei de Deus, todo o mandamento de Deus, todo o caminho que Deus construiu, toda a estrada que Deus construiu para que nós trilhássemos, é para produzir vida. Então, quando você abre mão das suas prerrogativas, dos seus preconceitos, das suas ideias, dos seus achismos, da sua maneira de viver, para aceitar a maneira de viver de Deus, você está morrendo porque você está renunciando àquilo que você queria muito, que você achava o certo, mas você se rendeu àquilo que é a verdade de Deus. Nesse abrir mão, nesse negar-se a você para cumprir a vontade de Deus, essa vontade a você praticá-la, a você obedecer, ela vai produzir vida. Ela vai produzir tudo aquilo que o seu coração e a sua maneira de viver iriam produzir o contrário. E aí se cumpre essa palavra, de que aquele que abre mão passa a receber. Na caminhada com Jesus, não é quando nós tentamos adquirir, agarrar, possuir que nós ganhamos. É quando nós liberamos, é quando nós desatamos os nós, é quando nós largamos a mochila, largamos os pesos e permitimos que Ele coloque o jugo dele, a carga dele, né? Como ele diz em Mateus 11:28, quando nós permitimos que a lei dele, que o ensino dele possa conduzir a nossa vida, nós passamos a trilhar o caminho da vida. Nós nos conectamos a Deus, a nossa consciência ela vai se tornando cada vez mais liberta, nós vamos nos tornando pessoas livres interiormente, porque os nossos vícios, as nossas angústias, as nossas neuroses, as coisas que nós estamos agarrados, atrelados, os nossos adoecimentos começam a ser curados. Porque toda vez que eu vivo a palavra do eterno sobre a minha vida, essa palavra ela me cura, ela me liberta, ela me transforma, ela me conecta cada vez mais ao Criador. E eu passo a viver numa caminhada crescente. Eu passo a viver de um nível a outro. Eu passo a viver uma transformação radical, uma transformação pessoal em nossa vida. E aí ele conclui o verso 26 dizendo: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então o próprio Jesus já está declarando aqui que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar e que um dia ele vai vir para governar, que um dia ele vai vir de fato estabelecer o seu governo. Olha só, talvez os discípulos ali não estivessem entendendo era nada, muito provavelmente, mas Jesus já lhes está anunciando o plano que ele tem. Eu quero te convidar neste dia a você aceitar o plano de Deus sobre a sua vida. Deus quer gerar em nós vida, vida abundante, vida que vence a morte, vida que nos leva a experimentar uma nova história, um novo caminho, uma nova realidade, uma nova maneira de viver.
Talvez se você possa estar vivendo dias difíceis, dolorosos, talvez você possa estar perdido em muitos sentimentos, em muita confusão. Saiba que Jesus ele tem um caminho novo, um caminho de vida, um caminho que pode te levar a uma experiência inesquecível, a uma experiência transformadora. E o negar-se hoje talvez seja você se render a Cristo. O negar-se a si mesmo hoje para você talvez seja abrir mão de todos os seus direitos, de todos os seus achismos, de toda a sua vontade que só tem te levado a experimentar dor e se render à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que irá conduzir a sua vida para viver um novo caminho. Ou talvez você, que já serve a Cristo, mas que tem vivido nessa dimensão de confusão, nessa dimensão de dúvidas, nessa dimensão angustiante de estar ali sem saber o que fazer, tem um caminho. Renda-se à vontade de Deus. A partir do momento que você se rende ao Senhor, você abre espaço para que você possa ouvir a voz de Deus. Você abre espaço para que o Senhor possa tratar a sua vida e o seu coração e começar a te conduzir para o lugar que é a vontade dele em sua vida. Quero orar por você nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai amado, eu quero apresentar a vida desse teu filho, dessa tua filha, nesta tarde, que o Senhor possa vir ao encontro das suas necessidades, que o Senhor possa vir ao encontro, ó Pai, das suas dores, e que o Senhor leve, Senhor, teus filhos a te conhecerem, não somente conhecerem a Ti como as multidões conheciam, mas conhecer a Ti por uma experiência revelacional, conhecer a Ti por ter uma experiência viva com o Senhor, conhecer a Ti por receber a Tua palavra, por receber a Tua vida, por receber, Senhor, libertação. Senhor, que o Senhor possa trazer liberdade, quebrando as amarras, Senhor, as cadeias na consciência dos Teus filhos, levando a experimentar um novo e vivo caminho. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti por cada uma dessas pessoas que estão assistindo ou que irão acompanhar esta gravação. Que a Tua graça, que a Tua paz esteja sobre cada vida e cada lar. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.